Tamires do Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre O Sorriso da Hiena. O Sorriso da Hiena é uma autopublicação de 2015 do Gustavo Ávila, mas os direitos desse livro já foram comprados pela Verus, que é sempre muito bacana, porque significa que as editoras estão sim olhando pro autor nacional. E thriller não é uma coisa que eu leio muito, tanto que eu comentei isso nos últimos vídeos aqui, saiu um vídeo sobre thrillers que eu queria ler, mas é um tipo de história que eu acabo gostando bastante quando eu leio. Li, gostei, tenho algumas considerações a fazer, porque é muito raro que eu não tenha nada pra dizer sobre as coisas, mas, em geral, eu gostei bastante do livro. Esse livro vai contar a história de um garoto que viu os pais ser assassinados de forma bem brutal quando ele tinha 8 anos. E 24 anos depois, ele resolve matar pais de crianças de 8 anos da mesma maneira que os pais dele foram assassinados pra descobrir se essas crianças cresceriam da mesma forma que ele. Pra ajudar ele nessa pesquisa, ele entra em contato com um psicólogo que fez um estudo sobre a relevância de eventos violentos, né, no desenvolvimento infantil, que é o William, e diz, olha, eu vou matar 5 pais e você dá um jeito de entrar em contato com essas crianças para você acompanhar essas crianças e poder realizar o seu estudo de forma prática, já que você nunca achou que isso fosse possível. E aí o conflito do livro é basicamente esse psicólogo tentando descobrir como ele vai lidar com essa situação, se ele vai permitir que esse cara mate essas famílias, como ele vai estudar essas crianças, se isso é certo ou se não. E de outro ponto de vista a gente tem o Arthur, que é o detetive encarregado de fazer essa investigação. Ele tem a síndrome de Asperger, então ele é mais frio, mais retraído, as formas como ele absorve os sentimentos é diferente, e a relação dele com o caso vai ser uma relação muito objetiva e fria. E aí a gente vai ter o ponto de vista desses três personagens. Do William, que é o psicólogo e tá lutando com essa situação de vou seguir o que o assassino quer e não quer e vou poder realizar minha pesquisa, ou vou ter boa índole e vou denunciar esse cara. Do assassino, que se chama David, e a gente fica acompanhando ele, então em nenhum momento a gente fica pensando, tá, mas quem será o assassino? Não, ele é colocado a pratos limpos, digamos assim, logo no começo. E o policial que tá investigando esse caso. Fora esses, a gente tem alguns personagens que ajudam a criar o background, que são importantes pra história também, mas basicamente esse é o contexto. Eu gostei muito da escrita do Gustavo Ávila, é uma escrita muito rica. Se tem uma coisa que eu gosto é de ler livros de autores nacionais que não esteja gritando nacional o tempo inteiro. Se o livro não tem um contexto regionalista, eu acho que o livro não precisa apresentar esses trejeitos, e a gente não tem isso aqui. Esse livro poderia se passar em qualquer lugar do mundo. A escrita dele me lembrou o Thomas Harris, né, que é o criador do Hannibal. Enquanto eu lia esse livro, eu enxergava muito o Arthur como o Will da série, tanto por causa do estilo de escrita quanto por causa das descrições do personagem. Esse é um livro onde tudo faz muito sentido nele, onde as conexões são bem feitas. Quando eu comecei a ler, eu comecei a me perguntar por que algumas das situações que estavam acontecendo. Por que o autor estava criando relações com outros personagens que não eram os personagens principais. E conforme o livro vai caminhando, você entende que essas relações elas foram criadas por um motivo, que se elas não tivessem ali, a personalidade desses personagens não seria bem criada. E inclusive uma dessas relações foi pra mim o que definiu o livro. É quando acontece um acidente aqui, literalmente, eu comecei a olhar para um personagem com outros olhos, porque eu vi que ele tinha um pouco mais por baixo da carapuça do que ele estava mostrando, falando o mais por cima possível para não dar nenhum spoiler pra vocês. Quando eu comecei a olhar para esse personagem com outros olhos, eu comecei a pensar no possível final do livro. E conforme as coisas foram caminhando porque eu tava pensando, ao invés de eu me sentir frustrada, eu estava me sentindo feliz, porque eu estava sacando o livro da melhor forma possível. O final não é um final clichê, e é por isso que essa minha relação com o final não veio de forma frustrante. Eu sei que para algumas pessoas não foi tão bacana assim, mas eu não vi problema, principalmente porque eu estava torcendo para que o que eu estava pensando fosse verdade. É tipo quando a gente descobre o assassino nos livros da Agatha Christie, o que nunca acontece quase. As conexões estão todas ali, todas as partes do livro são importantes para a construção dos personagens, e os personagens são bem definidos de acordo com o que o autor quer que tu veja de cada um deles. A gente já começa o livro com uma cena de violência, mas eu tava esperando que ela fosse um pouco mais violenta devido ao que tava todo mundo falando, e pra mim ela não surtiu esse efeito tão chocante assim. É uma coisa bem complicada, toda a situação do livro é uma coisa bem complicada, e eu fiquei muito pensando, tentando compreender por que cada um dos personagens estava fazendo aquilo, sem ficar julgando, torcendo pra que cada um deles vencesse ou não. Esse é um livro onde é muito difícil tu te posicionar, é difícil criar empatia com os personagens. Eu tomei mais um ponto analítico lendo essa história do que realmente de leitor de torcer pra que alguma coisa se resolvesse. Então, em nenhum momento eu quis me envolver ou torcer por algum personagem. Aqui eu me senti um observador
que estava acompanhando a história de todos esses personagens e que não estava querendo tomar partido pra realmente ver onde essa história ia caminhar. A gente vai ter a descrição da primeira cena muito detalhada, depois a gente vai ter a descrição da segunda, e conforme o livro vai passando, o autor já não sente mais a necessidade de ficar repetindo a cena novamente, o que é uma coisa ótima, porque a gente não precisa ver a mesma cena se a gente já sabe o que acontece na primeira e na segunda. Então essa descrição dos assassinatos ela vai ficando mais sutil e a gente simplesmente já sabe o que aconteceu sem precisar ver acontecer. Esse livro só não foi um livro 5 estrelas pra mim por causa de duas coisas. A primeira delas é que quando o final chegou, como eu já vinha meio que acompanhando o que estava acontecendo e já tinha formulado na minha cabeça uma teoria, não foi aquele impacto. E a segunda coisa foi que é uma coisa extremamente pessoal, tá, gente? É das minhas experiências prévias de leitura, que existe uma metáfora aqui com o cigarro, que já é o terceiro livro que eu pego que tem a mesma metáfora aplicada a personagens de tipos diferentes. Além de ser repetido de outros livros que eu já li, no livro essa metáfora é usada várias vezes e nem sempre ela contribui pra história. E a questão de eu não ter me chocado tanto com a cena, eu não sei se é porque eu já assisti muita coisa, muito CSI, muito Criminal Minds, 400 e tantos episódios, enfim, é que esse tipo de situação não é tão chocante pra mim, por eu já ter visto várias variações de coisas horríveis acontecendo. Então, pra mim, eu não criei toda essa conexão de agonia que eu vi as pessoas criando. Mas fora isso, eu gostei bastante da leitura. Acho que se você ler esse livro com olhos atentos, você pode sim captar algumas coisas aqui. Se você não se der por conta, acredito que o final vai ser um daqueles finais que você vai ler, vai voltar e vai ler de novo pra ter certeza que você leu aquilo mesmo. O que também é muito bacana e que eu acredito que tenha fascinado várias pessoas por causa disso. Acho que temos aqui um autor promissor pra vermos no mercado com outras histórias. Eu ainda não li Rafael Montes, mas me arrisco a dizer que talvez os dois sejam meio que farinha do mesmo saco ali, em termos de criar suspenses bem desenvolvidos. Eu espero ler mais coisas do Gustavo Ávila no futuro, espero que ser publicado por uma editora grande dê pra ele a oportunidade que talvez falte para muitos autores de mostrar melhor o seu trabalho e de poder pôr nas prateleiras outras histórias bacanas. Se você gosta de ler thriller, se você gosta de ler suspense, esse é um livro muito interessante. Ele traz várias questões sobre ética, sobre comportamento, sobre desenvolvimento infantil, sobre a postura das pessoas, sobre o que é mais importante, se é a tua honra, se é a tua posição profissional, se é tu como pessoa. Então tem vários questionamentos bacanas que esse livro pode te trazer. Você tá procurando um autor nacional aí pra postar, pra conhecer uma história diferente, talvez até quebrar um trauma aí de autor nacional, que eu sei que muita gente tem. Fica aqui a dica, então, de Sorriso da Hiena. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!